Os trabalhadores, eles possuem direitos assegurados por lei. Eles têm direito a benefícios e adicionais. Quer saber como funciona? Vamos lá! Aline, o que caracteriza uma atividade em saúde? As atividades em saúde são caracterizadas pelas atividades que são nocivas à saúde, que vão, de certa forma, prejudicar a saúde. Isso quando estão acima do limite de intolerância, acima da intensidade permitida. Um exemplo, mais ou menos, se eu tenho uma substância química que a 0,1, ela não vai causar dano à saúde, mas acima disso ela iria causar, então ela pode ser considerada uma atividade em saúde. Como uma empresa, um empregador, pode confirmar a necessidade de pagar o adicional por insalubridade do funcionário? Ela pode saber. Na NR15, já tem algumas atividades, alguns percentuais, alguns produtos químicos discriminados. Havendo dúvida, além da NR, pode ser solicitado um laudo técnico de um profissional habilitado e uma perícia. Então, é solicitado, vai ser feito naquele local, no ambiente de trabalho ou no tipo de produto, e aí vai se averiguar se existe mesmo risco à saúde ou não e classifica-se em saúde ou não. É possível eliminar ou neutralizar essa insalubridade? É possível, sim. Temos duas opções, digamos assim, inclusive perante a NR15. Uma delas seria adotar medidas, uma das administrativas, medidas coletivas, que eu teria o controle desse risco no ambiente, ou com o uso de equipamento de proteção individual, um EPI. Então, se utilizando, por exemplo, um EPI, a segunda opção, eu consiga realmente eliminar ou neutralizar esse risco, ela pode deixar de ser uma condição de saúde. E como é pago? Quais são os percentuais? Pronto, dependendo do risco, classificado em três, mínimo, médio e máximo. Então, eu teria aí 10, 20 e 40%, certo? E também já é de acordo com a NR15, e isso vai incidir sobre o salário mínimo. Então, professora, o que acontece se o trabalhador se recusar a usar os EPIs? EPI tem uma norma regulamentadora sobre EPI, a NR6. Dentro da norma regulamentadora existem as obrigatoriedades em relação ao uso do equipamento de proteção individual. Então, na recusa do funcionário, ele pode ser, o ideal é que a empresa faça uma advertência e registre isso, porque se for o caso, ele pode ser demitido até por justa causa. E como é uma obrigatoriedade para a proteção, ele está descumprindo a NR. Então, nesses casos, ele pode ser advertido e penalizado mesmo. Certo. Então, a outra pergunta é em relação ao trabalho em uma área periculosa, mas não, o funcionário não recebe por isso. No caso, como é que ele pode estar procedendo em relação a essa falta da empresa com o funcionário? Para designar que uma atividade ela é periculosa, o ideal é que seja feito um laudo técnico por um profissional. Já existe estudo desse laudo, sabendo-se que realmente é uma atividade, já que é mais fácil caracterizar uma atividade periculosa, que tem um risco à vida. Então, a indicação, no caso do funcionário, se ele não quer ter um contato direto com esse gestor, porque o que tem que ver se o gestor não tem conhecimento da
que é o PIS/PASEP? Boa noite, primeiramente agradeço o convite. O PIS/PASEP é um programa criado pelo governo federal chamado Abono do PIS/PASEP, que o empregado, para ter direito, tem que comprovar, né, pelas regras antigas, 5 anos de cadastro, ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e ter recebido uma média de um salário mínimo. Então é pago pela Caixa Econômica para quem é cadastrado no PIS e pago pelo Banco do Brasil para quem é cadastrado pelo PASEP, que obedece o ano de calendário de nascimento de cada empregado. Bom, professor, assim, queria que vocês pegassem para nós como funciona de fato o PIS/PASEP e quem tem direito ao PIS/PASEP. Todo empregado que tenha carteira assinada que comprove estas informações que eu já falei. Principalmente, agora, se bem que mudaram as regras para 2015, se a medida provisória realmente for convertida em lei, ela vai sofrer uma alteração. Mas vamos deixar que isso aconteça, que o Congresso Nacional ainda se defina a respeito disso. Agora vamos passar a próxima pergunta sobre o próximo tema, sobre o FGTS. Professor, fale um pouco realmente como funciona o FGTS, o que é, quem tem direito. O FGTS foi criado pela Lei 5.107 de 1966, posteriormente revogada pela Lei 8.036 de 90, que todo empregado que tem carteira assinada tem direito que a empresa recolha 8% do valor da remuneração paga, devida ou acreditada no decorrer do mês. Assim, professor, como a empresa faz para depositar o FGTS do empregado? Em 1999 foi criado um sistema instituído pela Caixa Econômica, INSS e Ministério do Trabalho chamado GFIP, né, pela conectividade social. Então todo esse recolhimento é feito quase que eletrônico hoje. Você gera uma guia junto com a conectividade social e recolhe o valor pertinente a esse FGTS, chamado GFIP. Sim, professor, como o senhor já trabalha nessa área, o senhor tem um bom conhecimento. Assim, já aconteceu algum caso de apropriação em débito? Sim, é um crime bastante comum. O empregado, ele às vezes só sabe desta ocorrência quando vai buscar algum benefício da Previdência. O que é isso? A empresa desconta o valor pertinente ao salário dele, do INSS, e não repassa. Assim, professor, nós vamos passar para a próxima pergunta. Dá para o senhor explicar assim, para nós como funciona o seguro-desemprego, quem tem direito, qual a documentação necessária para dar entrada ao seguro-desemprego? O seguro-desemprego também é um programa criado pelo governo federal, que a ideia dele é dar uma autossustentabilidade enquanto que o segurado não encontra uma recolocação profissional. Certo? O seguro-desemprego ele é baseado pelo valor da quantidade de vínculo empregatício e o salário. Certo? Essas regras estão sendo também objeto de alteração pela medida provisória 665, que inclusive foi aprovada ontem pelo Senado Federal. Certo? As regras precisam de um prazo de carência. A regra não, a constituição desse direito. Você tem que comprovar hoje, no mínimo 18 meses de vínculo empregatício para começar a ter direito. E essa tabela ela passa a ser progressiva. Nas regras antigas, você teria que comprovar no mínimo 6 meses. Aí passaria a ter direito a 3, 4 ou 5 parcelas de acordo com o tempo de vínculo empregatício. Dando continuidade, assim, professor, agora o senhor fala um pouco para nós sobre o Vale Transporte, qual é o direito de todo trabalhador que trabalha de carteira assinada, quem tem direito, como funciona, o pagamento da empresa através para o funcionário. Vale Transporte também, uma criação da lei federal, que todo empregado com carteira assinada, inclusive os funcionários públicos, tem direito. Certo? Ele constitui um benefício para custear a ida e volta da empresa. É custeado à base de 6% do salário do empregado ou o somatório dos vales dados, sempre se desconta o que for menor. Certo? Na admissão do empregado, a UDP ele tem um formulário chamado requerimento para a concessão do Vale Transporte. Inclusive, o uso indevido do vale pode ensejar uma justa causa. Certo? Que hoje, inclusive, o processo é todo feito eletrônico, para isso foi criado o PASCAR.